Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos nós. Muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui no nosso projeto do Espírita.info de inclusão. E hoje nós vamos falar sobre a diversidade humana e o espiritismo. Hoje eu sou uma mulher de cabelos pretos, cabelo curto, liso. Eu uso óculos, estou na faixa de mais ou menos 50 anos, um pouquinho mais. Sou branca e uso uma camiseta verde, de alcinha. Atrás de mim tem uma biblioteca. Annelise, por favor. Eu sou a Anelisa, sou branca, cabelo claro. Hoje eu estou usando um óculos, estou com uma camiseta cinza, um fone de ouvido branco. Atrás de mim um painel de madeira e ao meu lado uma prateleira de livros. Graça? Boa tarde, eu sou Graça, sou negra, estou com o cabelo preso, usando óculos, uma blusa preta de decote com alcinha, e atrás de mim tem um espelho e não sei se está dando para ver uma orquídea branca. Jerusa? Boa tarde, meu nome é Jerusa, sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, hoje estou usando um óculos, uma blusa branca com detalhes pretos e atrás de mim tem uma parede branca. Eduardo? Eu sou Luiz Eduardo, eu tenho 67 anos, estou com fone de ouvido branco, uma camisa de malha vermelha e atrás de mim tem um quadro com uma parede creme. E uma característica comum a nós cinco é que nós cinco estamos de óculos. É mesmo. Isso aí. Bem, então, hoje nós temos 3 convidados especialíssimos, né? Então, nós vamos começar com a primeira pergunta. E a gente vai direcionar para a Jerusa, mas todos fiquem à vontade para comentar. A primeira pergunta é: qual o papel das instituições religiosas no combate ao racismo, Jerusa? Então, para responder essa pergunta, eu acho importante a gente falar um pouquinho da questão do racismo, né, aqui no Brasil, que a gente sabe que o racismo ele sempre esteve presente na nossa sociedade, né? Porém, com a questão aí das tecnologias, redes sociais, celular com câmera, hoje o racismo está mais explícito, né? Todo dia a gente liga a televisão, a gente vai numa rede social, a gente vê casos de racismo, atos racistas, né? Que chocam a população. Porém, esses casos sempre existiram, né? Mas hoje eles estão mais explícitos, como eu disse. E sendo assim, o que acontece é que as pessoas, né, como estão vendo, vivenciando mais esses atos racistas, a gente está vendo uma movimentação muito grande da sociedade, né, de forma de querer saber como contribuir, né, para o antirracismo, como exterminar o racismo da nossa sociedade, né? Porque é uma coisa que está se levantando hoje na sociedade, mas é uma coisa que o movimento negro e as militâncias negras já vêm falando sobre isso há muito tempo, né? Que o racismo não é um problema do negro, né? Ele é um problema da sociedade como um todo. E se todos nós não nos juntarmos, né, para destruir, né, e para formar cidadãos antirracistas, ele vai continuar cada vez mais fazendo esses estragos na nossa sociedade, como a gente tem visto, né, assassinatos, desigualdades sociais. Então, a gente chega numa conclusão que o racismo é um problema de todos, né? Sendo um problema de todos, ele tem que estar sendo discutido em todos os espaços.
inclusive nas instituições religiosas, né? Porque a gente sabe que, para além das especificidades de cada religião, as religiões são formar cidadãos de bem, né? Buscar a evolução, né, individual, progredir, né? Então, assim, a gente sempre quer se melhorar, né? Como se tornar um ser humano melhor. Acho que isso é inerente a todas as religiões. Então, a questão do racismo, ela deve ser debatida em todas as religiões. E como que a gente se torna uma pessoa melhor? Como que a gente evolui? Né? Eu acredito que seja a gente se colocando no lugar do outro, a gente ouvindo a gente ouvindo do outro, a gente tentando entender, ainda que a gente não passe por aquela situação, porque o não negro não passa pela situação que o negro passa, mas está disposto a ouvir. Então, eu acredito que as instituições religiosas podem abrir espaço para essas discussões, né? Trazer palestras, grupos de estudos, buscar pessoas que fazem parte da instituição para poder falar sobre a questão racial, aquela pessoa que vive, né, o racismo no seu dia a dia, está dando para ela um espaço para ela discutir sobre isso, falando, por exemplo, da Umbanda, que é a minha religião, né, a gente tenta, né, trabalhar o racismo, porém, assim, na Umbanda a gente tem a questão da referência, né, que a Umbanda é uma religião de matriz africana, então ela traz muito ancestralidade, ela trabalha, as entidades que trabalham, elas carregam no seu nome as referências raciais, né? Ela carrega, por exemplo, a gente tem um preto velho, então já fica, parece que já se introduz o tema da questão do negro e sem a gente precisar, por exemplo, ter uma palestra, alguma coisa sobre isso, que isso já está presente no nosso dia a dia dentro da Umbanda. Então, como trabalha-se muito a questão do respeito, de ouvir o mais velho, da importância da oralidade, então a gente trabalha essas questões raciais nesse sentido, né? E quando vem, por exemplo, uma entidade, um preto velho, ele costuma contar como era a época da escravidão, a época do cativeiro, como que se dava essa relação ali naquele momento, e esse é um gancho que a gente pode pegar para trabalhar as questões raciais. Então, eu acredito que na Umbanda a gente já tem esse campo aberto. Nas outras, né, religiões, o papel das instituições, eu acredito que é dar voz às pessoas negras e ouvir realmente o que ela tem a dizer, né, principalmente respeitar. Hoje a gente tem muito essa questão da cultura, né, do mimimi, né? O outro está reclamando, mas ele reclama, tudo para ele está ruim, nada está bom. E eu acho que para a gente se tornar um ser humano melhor, a primeira coisa é a gente estar disposto a ouvir a dor do outro, sabe? A gente se colocar no lugar de ouvir. Eu não preciso entender, eu não preciso sentir, mas eu tenho que estar disposto a te ouvir, né? E tentar ver de que forma eu posso ajudar nessa luta, né? Não criticar já tudo que você fala e falar que você reclama de qualquer coisa, porque só quem vivencia sabe, né? O que é a questão do racismo. Então, eu acredito que as religiões hoje devem se colocar abertas para discutir essa temática. Elisa, seu microfone. Agora que eu vi. Graça, você quer complementar alguma coisa? Sim. Ao
contrário, então, do que a Jerusa expôs, né? Que na Umbanda esses componentes da negritude estão presentes, quando a gente migra para o espiritismo, a gente já percebe uma outra realidade, não é? O espiritismo é uma religião que a estatística nos mostra de composição de pessoas brancas, então a predominância das pessoas no espiritismo é a cor branca, né? O nível de escolaridade é um nível alto de escolaridade, então a gente entra para uma questão, ao meu ver, de representatividade. Primeira questão é que o negro, por exemplo, não se enxergar nessa religião, ele não se enxerga ali, e ele, mesmo ao adentrar, de repente, ele precisaria de que os adeptos do espiritismo os abraçasse de uma forma que trouxesse para eles a sensação de conforto ao estar ali. Eu costumo perceber que essa sensação, às vezes, acontece. Então, a gente tem um lema de uma ativista negra que ela fala que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, ser antirracista é questionar aquela pessoa que está nessa posição, e aqui no Brasil a gente chama de posição de privilégio, que é a posição das pessoas brancas de classe média, começar a se questionar e a se perguntar o porquê de, em um país com a maioria de pessoas declaradamente negras, por que na religião espírita essa representatividade não se faz? O que acontece nesse caminho que não se tem a mesma proporcionalidade de pessoas na religião espírita? Então, isso deve ser feito nos espaços espíritas, trazendo essa questão à tona, né? Através de debates, através de palestras, através de seminários, perceber o porquê dessa situação, não é? Nós somos um país declaradamente, aliás, um país racista que tem muita dificuldade em se declarar racista, né? Então, esse espaço, por exemplo, dessa classe média que integra o espiritismo, precisa, como a Jerusa falou, ser empático, né? Se colocar no lugar da pessoa negra ou do índio, etc., e aí se perguntar o porquê dessa discrepância de quantidade de pessoas, e através de atitudes, né, antirracistas mesmo, tentar mudar essa realidade, né? Fazendo autoquestionamento e esse autoquestionamento depois passa para um questionamento coletivo, né? E daí se trabalhar essa inserção dessas pessoas nesse meio, né? Via de regra, a gente percebe que a população negra está no centro espírita na condição de o assistido. Eu não gosto muito dessa palavra, mas nessa condição. Então, há que se trabalhar para que essas pessoas deixem dessa condição e passem a integrar todas as atividades do centro espírita e se sinta ali motivado a conhecer a doutrina, a integrar os componentes dos centros e ali, se assim o desejar, trabalhar, por exemplo, para ser um palestrante, para trabalhar, enfim, se integrar, enfim, no centro espírita. Mas eu acho que isso é um trabalho, primeiro, de se autoconhecer, de se perguntar
né, os porquês e daí transformar esses porquês em trabalhos, em motivação. E como que vocês acham que dentro de um centro espírita, né, o evangelizador poderia abordar essas questões raciais no que diz respeito à formação das crianças que estão ali, né, num processo, numa conscientização antirracista? Como que vocês acham que isso poderia ser abordado? Eu acho que precisa ser abordado, em primeiro lugar, enfatizando a igualdade, né? Que o Livro dos Espíritos nos fala que todos nós somos iguais perante Deus. Então, primeiro, enfatizar essa liberdade, essa igualdade. E como o Centro Espírita também é um formador de cidadão, é um formador de pessoas que vão integrar posteriormente como adultos a sociedade, é preciso passar para as crianças a questão do respeito, a questão de que ser diferente é uma necessidade para a nossa evolução e que há que se ter o respeito por aquilo que não é igual a nós, né? E que essas crianças e esses jovens consigam levar para a vida deles, fora do centro espírita, essa noção. Então, é mostrar mesmo para eles que essa igualdade existe, que as diferenças fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa evolução, e que cada um de nós somos responsáveis pela mudança da sociedade. Então, a partir do respeito pelo diferente, a partir do respeito pelas nossas especificidades, né? A evangelização, assim como a escola convencional, tem esse papel de trazer para as crianças, através de mostrar personagens, de mostrar integração entre grupos étnicos diferentes, que essa convivência pode e deve acontecer dentro de um ambiente de respeito e de um ambiente de cordialidade. Eu acredito muito na evangelização, porque eu acho que a criança é o futuro, né, da nossa sociedade. Então, o que a gente tem que investir muito ali é na formação delas e dando para elas ali todo o conhecimento, né, para que elas possam se tornar no futuro, né, transformar a nossa sociedade. Então, acho que a evangelização é um campo muito fértil. Tem uma frase do Nelson Mandela que fala que ninguém nasce odiando a outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou religião, né? As pessoas, né, são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, eu acredito que esse deveria ser um lema, assim, dos evangelizadores, porque o adulto hoje que comete atos racistas, ele foi uma criança, né? Ele nasceu sem esses preconceitos, né? E isso foi sendo ensinado para ele. Então, se ali no espiritismo, na Umbanda, a gente tem essa oportunidade de trabalho com as crianças, eu acredito que a gente deva tocar, sim, nesses assuntos. Porém, eu acredito que uma educação antirracista na infância, eu acredito que ela possa ser feita de uma forma bem natural, sabe? Eu acho que a gente trabalhar com as crianças aí mais ou menos numa média de 4, 5 anos. Eu acredito que a gente pode introduzir a questão racial sem falar para a criança. Hoje a gente vai trabalhar a questão que a gente tem que respeitar o outro. Ou dar estatística para ela, de questão da juventude negra que morre mais, ou eu acho que a gente pode naturalizar, né, a questão racial para as crianças e de formas diversas.
né? Porque a gente naturalizou as crianças abrir um livro, por exemplo, e ver sempre personagens brancos como principal. A gente naturalizou ligar a televisão e ter como referência mulheres brancas, por exemplo, serem ídolos, as crianças assim gostarem, querer se parecer, por exemplo, com a Xuxa, com a Angélica. Isso foi tudo naturalizado, né? E foi sendo colocado ali, a gente foi acreditando que aquilo ali era o ideal. Então, se a gente naturalizou isso, eu acho que a gente deve fazer o caminho inverso, né? Falando de referência. Então, a gente pode contar uma história, pegar um livro infantil que vai falar de um tema que nem seja questão racial, por exemplo, mas que o personagem principal daquela história seja uma criança negra, né? Então, ele vai estar ali, vai estar presente. As crianças vão se acostumar a ver o negro em todos os espaços, né? Vai estar presente em todos os espaços, trazer revistas para recortes, que fazem muito trabalhinho, priorizar revista que tragam pessoas negras, né? Então, você não precisa nem falar, mas isso vai naturalizar. E aí, consequentemente, as crianças negras, né, que frequentam essa evangelização, vão se reconhecer, vão ter referências negras e não vão querer ficar parecidas com o branco, né? Elas vão se amar, vão ter autoestima elevada, né? E as crianças não negras também vão aprender que é comum e que existe a diferença e que a gente tem que respeitar, né, as diferenças e que todos têm as suas características individuais, mas todos nós temos que nos respeitar. Então, acredito que esses materiais que devam ser levados para a evangelização, eles têm que ser minuciosamente assim, avaliados mesmo, com intenção, né? Com que intenção que eu estou levando isso? Se eu vou contar uma história, por exemplo, do João Pé de Feijão, né? A história, o livro tradicional, eu tenho um personagem, né, branco, que é o João. Mas eu já tenho livros que trazem o João do Pé de Feijão como um menino negro, contra a mesma história, né? Mas trazendo o menino negro, ele sendo o personagem principal, participando, tendo uma história para contar. E isso parece que é pouco, mas isso é muito, né? Isso tem um significado muito grande para a criança negra, que está vendo aquilo ali, e para a criança não negra também, né? Que a gente tem que pensar numa educação como um todo, né? Que vai ter essa referência. Então, eu acredito que é por aí, né? O trabalho deva ser enaltecendo a cultura e trabalhando também as diferenças. Muito bom. Nossa, isso me deu duas coisas que vocês falaram, tanto a Graça quanto a Jerusa, para pensar. Uma delas, né, se a gente for contar com os assistidos como sendo espíritas, né, não só vai triplicar o número de espíritas, né, no Brasil, como vai fazer a maioria sendo espíritas negros, né? Então, assim, vai até virar o jogo. Isso é uma tarefa, claro que nos centros espíritas é muito comum as pessoas irem, né, só para pegar a cesta básica, então não necessariamente elas são daquela religião, né? Elas não é obrigado a ser da religião, acho que nenhuma religião deveria impor nenhuma crença, né, a ninguém. Então, assim, nesse sentido, a gente vê que algumas pessoas, elas conseguem se tornar espíritas, né, desses assistidos, né, que a gente está chamando de assistidos, mas a maioria realmente não se encontra ali, né, como a Graça comentou. E a outra coisa que me chamou a atenção da Jerusa como é fácil, né? Na verdade, é muito fácil você virar ao jogo, né? É muito fácil a gente começar a ser antirracista, né? E simplesmente você vira conta a história de uma outra forma,
né? Conta a história de um outro ângulo, né? E aí a gente começa realmente a estabelecer padrões, né, entre aspas, de beleza, padrões que são uma diversidade enorme, né? O planeta tem uma diversidade muito grande de pessoas, o Brasil, em particular, né, tem uma diversidade muito expressiva, né, talvez mais do que os demais países. Então, assim, por que realmente a gente só encontra branco nos livros, né? Interessante que outra coisa é que nos livros que a gente vê espíritas, né, não se chama atenção para isso, né? Não está nem branco nem preto, na verdade, né? Então, você pode colocar qualquer... Se você quiser fazer um teatro, por exemplo, você pode colocar qualquer outro ator, né? Que não vai fazer a menor diferença. Isso é muito interessante, né? A gente começar a trocar esses papéis, né? Colocar os negros realmente para fazer esses papéis importantes no teatro, televisão, seja onde for, né? Agora, isso me chama a atenção, né, para a nossa próxima pergunta, que aí eu vou direcionar para o Eduardo, né, sobre essa questão quando você tem uma criança, né, que sabe que vai passar por determinadas dificuldades, né, seja o negro, seja o deficiente, que quando você recebe aquela criança, né, qual que é o futuro dela, né? Como é que vai ser diante de todas as que abrange não só o racismo, mas também o preconceito, né? Porque o preconceito está na raiz dessas coisas todas. Então, assim, como é que quais são as reações, né, dos pais ao saberem que o filho será, né, um deficiente, terá uma deficiência, que ele vai ter que levar isso para o resto da vida, o Eduardo? Aí eu passo essa pergunta para você. Gente, eu acho que a descoberta da deficiência de um filho normalmente é uma vivência muito traumática para a gente. É uma gravidez, são 9 meses, a gente esperando vir a nossa princesa ou o nosso príncipe. E quando a gente descobre que essa princesa, que esse príncipe vem com deficiência. E hoje é possível descobrir essa deficiência já no ultrassom. Já existem exames, principalmente a ultrassonografia obstétrica com translucência nucal, que vai mostrar se o feto, por exemplo, já pode ter o síndrome de Down ou outro tipo de deficiência. E isso possibilita, então, para a gente que está grávido, pai e mãe, uma alteração de nível emocional muito grande e acaba atingindo a família. Hoje, essa pergunta, as respostas a essa pergunta vem mais cedo através desses exames. Esse momento muito difícil é um momento de adaptação. E a família, então, a gente acaba mobilizando a família inteira para a gente conseguir reconquistar um equilíbrio de uma decepção muito grande. Eu dirigi uma instituição por 27 anos de deficientes, a Associação Educacional Quintal Mágico. E eu queria falar para a Jerusa que as maiores dificuldades que a gente tinha em relação à abordagem em relação à empatia, eram com os nossos deficientes, as nossas crianças negras. Elas eram, por incrível que pareça, mais rejeitadas. Voltando para o geral, o estado psíquico que a gente vivencia, que os pais vivenciam, é verdadeiramente um estado psíquico de sentimento de morte, porque a gente está perdendo a realização, o ideal realizado, sonho. Foi por água abaixo, esse sonho ruiu. Então, para que esse filho real venha a ser aceito, venha a ser amado, venha a ser querido, venha a ter o carinho difícil, é extremamente necessário que os pais, a família, os amigos, a nossa religião, que vivencie, entre aspas, essa espécie de luto do filho perdido, luto da nossa idealização, porque é um sentimento de frustração muito grande. A gente passa por algumas fases durante esse período de aceitação, que a Anelisa deve saber explicar muito mais do que eu, por ser psicóloga, a fase do choque, gente. É terrível. Na hora que veio a notícia, olha, o seu filho tem essa ou essa deficiência. Dá uma espécie de pancada, um atordoamento geral na gente, na mãe, no pai, o sentimento de culpa, o sentimento de incapacidade mais da mãe ainda do que do pai.
que muitas vezes bloqueia e até impede a codificação das orientações recebidas. E essas orientações recebidas, a primeira que vem para a gente é do médico, é do obstetra, depois o pediatra, depois o neurologista, que muitas vezes não tem a habilidade para explicar para esse pai, para essa mãe que não tem um mínimo conhecimento disso, e machuca muito mais. O nascimento de uma pessoa com deficiência na nossa família, eu acredito que tem um caráter extremamente traumático mesmo. Mas a gente já sabe durante o período quando a gente já sabe durante o período da gestação da possibilidade de alguma anomalia, esse choque, com o passar do tempo, vai sendo amenizado e pode, no momento do nascimento, ser mínimo. As informações devem ser passadas com clareza e com empatia. Não é jogar que seu filho tem essa deficiência. No meu caso, se vocês permitirem falar, na hora que o Tiago nasceu, veio o neurologista e falou: torce para morrer, só vai te dar trabalho. Foi assim que foi falado. Foi assim que foi falado. Depois das pequenas fases, a fase do choque, vem a fase de negação. 90% passam por essa fase de negação. Nesse período, alguns de nós são pais, a gente tem a tendência de ignorar o problema, como se esse problema não existisse. A gente começa a questionar a capacidade de diagnóstico do médico, a competência do profissional de saúde. Esse profissional, esse doutor, errou, ele está enganado. Existe na gente um certo grau de negação, e eu acho que esse grau de negação acaba tendo uma ação positiva, gente, porque a gente, através da negação, gradativamente a gente vai se adaptando. Passada essa fase de negação, que às vezes, né, é um tempo bem grande, não são só nos 3 primeiros 4 meses, e muitas vezes a gente chega a fazer coisas, faz isso que dá certo, faz aquilo, tem algumas orientações que são bizarras, e a gente acaba seguindo certas orientações bizarras por próprio desespero e no desejo de reverter aquela situação. A partir daí, Lígia e meninas, começa a fase de reação. E nessa fase de reação a gente vive sentimentos extremamente variados. Muito variados. A gente começa a ver os nossos desajustes, colocando os nossos desajustes, nos desajustes, na dependência que o nosso filho vai ter. E, na realidade, são passos que são inevitáveis e imprescindíveis. Porque são esses passos da nossa fase de reação que vai propiciar mais tarde as fases mais construtivas. E, diante dessas reações, é que vão aparecer com menor frequência, a menor ou maior frequência, dependendo do pai e da mãe, a irritação, o medo, a culpa que a mãe sente terrivelmente, é o que a experiência nos passa, foi só em 27 anos nessa instituição, a mãe chegando até a gente se sentindo culpada, depressão, fica estático e normalmente se não tem uma avó materna ou paterna para assumir, é muito difícil. E um sentimento de fracasso que essa família passa é muito grande. Com o passar do tempo vem a fase da aceitação, porque a gente já se adapta àquela deficiência. Já tem o jeitinho de dar banho, de dar mamar, de encarar a visão, de aceitar que ele não olha nos meus olhos porque é autista, de aceitar que ele nunca vai andar. Essa fase de adaptação vão vir logo após aquela fase da reação, da raiva, do medo. E, estranhamente, chega um momento em que a gente vai sentir uma calma muito grande. Vai ter que começar a ver satisfação em cada progresso dessa criança, por mínimo que ela faça. Quando ela consegue dar o primeiro passo, quando ela consegue ler a primeira letrinha, quando ela consegue dar o abraço, quando consegue sorrir olhando nos olhos da gente, para os pais... Estou falando em geral. Gente, isso é uma coisa comum nas crianças ditas normais e que para os pais, com isso,
é uma fase de vitória, de alegria, de emoção que vocês nem imaginam. Começa a vir a fase, a calma emocional, a satisfação, então, da gente conseguir ter uma visão e um tratamento e lidar de uma maneira mais prática e realista, porque, na realidade, a gente começa a focar em metas de como fazer para ajudar a criança. E vale lembrar, então, que cada família, cada indivíduo vai vivenciar cada fase de uma maneira extremamente subjetiva, com mais ou menos intensidade, dependendo do seu grau de aceitação, da sua religião, das companhias que essas pessoas têm para compartilhar essas crianças. Porque, na realidade, o nascimento de uma pessoa com deficiência em nossa família traz uma nova realidade, porque vai fazer com que a gente perca expectativas. A gente parece que destrói sonhos que a gente havia construídos, não metas, sonhos. Isso tudo vai se desconstruindo na nossa vida. Então, a extensão, a profundidade desse tipo de impacto são indeterminadas e vai depender de cada família, vai depender de como essa família é unida ou não. E interessante que a gente começa a pensar, não posso mais fazer essa viagem, não posso mais ir em tal lugar. E a tendência, 20, 30 anos atrás, era a gente esconder os deficientes. A gente escondia os deficientes, gente. Tanto que em uma das reuniões de pais e alunos, uma mãe falou, eu deixo o meu filho em casa porque os outros ficam olhando, ficam rindo. Já passei de estar na praia e meu filho babar e o pai tirar a criança de perto e falar, essa coisa passa. Vai doendo na gente. No princípio, depois a gente, é tão filho de Deus quanto o outro, né? Porque a gente tem que passar a viver novas realidades. E o que o Espiritismo pode fazer para isso? O que a Umbanda pode fazer para os deficientes? Não estou falando só dos cadeirantes, não. Eu estou falando do síndrome de Down. Estou falando das deficiências em geral. O que a gente pode fazer? A Jerusa falou uma coisa impressionante assim. Eu não tinha percebido que o número de expositores espíritas negros é tão reduzido. Pelo menos é muito reduzido. Enquanto que o número de assistidos é bem maior. Assim como em relação às diferenças raciais, a diferença de capacidade das nossas deficiências, que todos somos deficientes em alguma coisa, devem ser tratados com empatia e de maneira natural, que vai acontecer. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde os pais que recebem essas crianças que vêm com deficiências, nós temos alguma coisa de resgate para eles, sabemos disso. É a hora de uma grande oportunidade. E nós espíritas, nós ubandistas, que cremos na reencarnação, sabemos da lei de causa e efeito, deveríamos aceitar isso com muito mais naturalidade. E nem sempre isso acontece. Eu estou sendo chamado a atenção nesse momento para coisas que eu não tinha pensado em relação ao racismo. E queria passar para vocês alguma coisa que às vezes a gente não liga com relação às deficiências. Quantos deficientes frequentam a nossa casa espírita, independente de qual ela for? Que tipo de mobilidade eu ofereço? Tenho elevador? Tenho rampa? Eu tenho uma equipe que está acostumada a lidar com essas pessoas ou vão ficar com medo? E, na realidade, enfrentar esses problemas é a gente saber fazer aquilo que é preciso. É lidar, e cada vez que a gente liga com um problema de deficiência, de racismo, com dependências sociais variadas, cada vez que a gente lida naturalmente, na realidade, pegando o gancho da Jerusa, é avançar com naturalidade. Reagir significa lidar com emoções que incluem desde a confusão que vem à nossa mente no momento em que a gente recebe uma pessoa que é diferente da gente, ao nosso medo, à nossa incompetência, para colocar amorosidade. Amorosidade não é amor, é a nossa capacidade de demonstrar o nosso amor.
E é um trabalho íntimo para mudar isso. O mundo muda, vai mudando à medida que a gente mude aos poucos a gente mesmo através do autoconhecimento. Lígia, eu acho que eu até já falei demais, tem mais perguntas, eu estou tomando tempo. Se alguém quiser Eduardo, colocar deixa eu te alguma fazer uma coisa. pergunta. Quando você fala, né, da questão da família, no quesito de poder auxiliar, né, quando você está ali com aquele diagnóstico da deficiência, qual que seria o papel da família, dos amigos mais próximos, que diz respeito a um suporte, a estender a mão? O que seria adequado, o que seria viável, o que vocês esperam? Óbvio, tem uma subjetividade, uma individualidade aí, né? Mas, assim, que você responda por você já é alguma coisa que abre o nosso campo mental aqui. Realmente é muito subjetivo. Com essas crianças que eu continuo a lidar, a gente tem que ter união entre a gente. A família, na hora que chega essa pessoa com deficiência, normalmente cai muito, sabe, Annelisa, em cima da mãe. A nossa experiência no nosso colégio é que muitas vezes esses filhos têm mãe, mas não têm pai, tiveram apenas um reprodutor. Desculpa a maneira de falar, mas é a coisa que a gente notava. O pai, o homem, o macho, some. Então, é necessário que a família, o ideal seria que a família do lado materno, que a família do lado paterno, se unissem em torno desse objetivo. Porque a mãe precisa de descanso. Porque a criança com deficiência, o adulto com deficiência, normalmente precisa de assistência 24 horas por dia, como se fosse no primeiro, segundo, terceiro mês de vida. E às vezes a gente precisa sair, relaxar, passear. É como quem cuida de um familiar que cuida de Alzheimer, de vez em quando ele tem que se afastar pelo menos um dia ou dois, senão ele entra naquilo. A coisa não é linda, não é romântica, é serviço constante. Então, o que a família tem? Acolhida da família. Eu tenho que gerar, quando eu falo eu tenho, é a pessoa, o pai e a mãe que tem o deficiente em casa, a gente tem que se abrir primeiro, que a gente é falível, que a gente precisa de ajuda. Que os tios, que os irmãos, que os avós nos ajudem. E também entenda muitas vezes a nossa decepção, o nosso cansaço. E tem outra coisa que é muito terrível para a gente. O que vai ser do meu filho na hora que eu e a mãe dele desencarnarmos? É uma preocupação terrível. De que maneira a sociedade pode ajudar isso? Que instituição vai recebê-lo? Que tio, que parente, que amigo vai continuar cuidando do meu filho? Ou a gente se defende disso tudo simplesmente negando e não saindo de casa, se conformando, ou colocamos os nossos filhos deficientes, colocamos os nossos, junto com os deficientes, os negros, ubandistas, católicos, espíritas, não importa, budistas, evangélicos, vamos sair com ele, a sociedade tem que nos ver, tem que saber que isso acontece. As crianças não têm preconceito de raça, de cor, não têm preconceito quanto a cadeirante, quanto a quem é deficiente. Nós é que colocamos isso. Acho, Annalisa, que o necessário para a gente é um acolhimento fraterno também, porque a gente é humano e é fraco e a gente fraqueja. Muito embora a gente finja a maior parte do tempo que a gente está forte. Eu aguento. Mas nem sempre é assim. Às vezes dá vontade de a gente chorar no canto. O que vai ser do futuro do meu filho? O que está acontecendo? Eu não sei se eu consegui responder o âmago do que você perguntou, mas é por aí que eu vejo. Sem negação. Eu vou fazer uma observação nesse comentário que você fez, né, sobre esconder o deficiente, que era uma coisa muito de antigamente, mas infelizmente aqui em Dubai, nós estamos em 2020, e aqui se você for num shopping, se você for num local público, você não vai ver deficiente. Por quê? Porque não tem deficiente aqui? É claro que tem, de todos os tipos, mas você não vê eles na rua, você não vê ele em local público. Eles estão sempre escondidos em casa. E às vezes em condições assim lamentáveis, né? E é algo que é um cenário que, né, nessa altura do campeonato já deveria estar diferente, mas aqui ainda não é. Juiz de Fora tem muito isso. Nós saímos para dar passe a algumas crianças deficientes
onde temos que entrar escondido. Essa criança muitas vezes está no fundo da casa, É isso ali, mesmo. sem que os outros vejam. Eu dei passe, não vou falar o bairro, Uhum. e onde o rapaz estava atrás de uma jaula, porque a família falava que ele atacava. Eu ia lá e ele me dava a mão. Porque, com o passar do tempo, eu olhava nos olhos dele com carinho, mas ele estava atrás de grade. E aceito isso pelo médico, para ele não atacar os outros. Então, justamente, teve uma mãe que falou para mim o seguinte: de repente nós vamos ter filho que vai ter igual o castelo de Drácula. Eu não tenho com quem dividir, com quem deixar meu filho, eu tenho que sair, eu sou faxineira, e ele fica uivando em casa. E eu sou maltratada, mas eu tenho que pôr comida dentro de casa, senão ele não come. Essas coisas vão acontecendo. É necessário que todos os que têm deficiências, me digam uma pessoa que não tem. Você conhece? Tirando Exatamente. Jesus? Todos nós Tirando somos Jesus, deficientes. a Uns gente do se corpo, una. outros da mente, outros da alma. A grande maioria da alma, né? Da Uhum. alma e da mente. É necessário que a gente se una nisso. Eu fui colocar, eu vi coisas escritas, raramente eu respondo no grupo, que a Jerusa falou que até mesmo quando é feito o desenho das crianças negras, das pessoas negras, eles são feitos feios, ridículos, deformados. Eu não tinha prestado atenção nisso. Eu comecei a prestar, falei, gente, que absurdo! Que absurdo! As pessoas que têm alguma deficiência são olhadas, coitadinho do pai, coitadinho da mãe. Não deveria ser por aí. A acolhida normal, irmos para a rua, passear, eles têm que ser vistos. A sociedade tem que notar que essas pessoas existem para dar mobilidade. E quando a gente pensa em mobilidade no centro espírita, na rua, a gente está pensando em mobilidade para cadeirante. E a mobilidade do cego? A mobilidade do deficiente mental, que muitas vezes não tem uma deambulação adequada. A mobilidade de ser tratado normalmente, olho no olho, com carinho, sem escárnio. Porque tem escárnio. Isso depende da gente com exemplo, não só com palavras. Não só com palavras. Eu acho, é a minha opinião nisso, e principalmente a vivência minha e da Luísa. Vocês sabem quantos anos o Tiago vai fazer agora em outubro? 40 anos. Aquele menino que estava para morrer, que nunca ia conseguir ler, ia escrever, se vocês ouvirem meus programas na Rádio Evoluir, é ele que monta para mim. Muitos dos meus estudos ele monta no computador dele para mim, adaptado. Eu estou falando dos meus filhos, meus 27 alunos, a minha possessividade. Fazem coisas depois que eles entraram lá que ninguém imaginava. É necessário que a gente viva junto. As mães chegam lá e sentam e trocam experiências, é quase como um AA. Tudo isso englobando na sua pergunta. E se a gente conseguisse transferir isso para as nossas instituições, dentro e de fora, aí o BAE, em qualquer parte da Europa, qualquer parte do mundo, depende de um começo. Eu acho que nós estamos fazendo isso. Lídia, eu estou te devolvendo a palavra que eu estou falando muito. Gente, que lição, meu Deus! Não. Muita coisa para aprender. Oh, emocionante, Eduardo. Emocionante. Gente, temos mais alguma coisa para falar, para acrescentar? Todos já querem falar alguma coisa, Graça? Está fechado. Eu queria falar que quando a gente fala dos temas, desses temas serem levados a debate nos centros espíritas e a quaisquer outros espaços que haja, é muito importante que quem vai falar fale do seu lugar de fala. Quando a gente fala em lugar de fala e que o outro entende, às vezes, que nós estamos desmerecendo o que ele vai falar sobre a minha questão. Mas a questão da vivência é muito importante, né? Todo mundo tem seu lugar de fala. A questão da vivência dessas situações é muito importante para passar para o outro aquilo que acontece, porque eu não posso passar não posso sentir a sua experiência. Né? A sua experiência é só sua. Eu posso tentar entender, eu posso tentar ser solidária, mas eu não posso passar por ela. Então, o lugar de fala, ao meu ver, é muito importante
para que as informações e as questões sejam passadas com o máximo de fidelidade para que o outro possa entender e se envolver nessas causas, né? Então, os centros espíritas, ao se engajar nesse empreendimento, eu acredito que deva ver isso como uma questão relevante, levar para falar aquele que tem lugar de fala e que pode expressar da melhor forma possível a questão da qual se está se tratando. Aquele que vive o que fala, que você está falando, Graça? Como? Aquele que vive o que fala? Exatamente, aquele que vive o que fala. E a gente também tem que pensar, pode pensar, né, no lugar de escuta, né? Porque a gente fala demais e escuta pouco, né? Então, se a gente para escutar, a gente começa a perceber que tem outros mundos, né? O mundo do negro, é o mundo da criança negra que está vivendo numa sociedade racista, é o mundo deficiente que está vivendo numa sociedade preconceituosa. A gente não tem noção dos problemas que essas pessoas vivem, né? Então, quando a gente... aí, quando eu comecei a... Aí eu vou dar um depoimento aqui. Quando eu comecei a perceber essas questões do cadeirante, essas questões da acessibilidade, né? E a gente vai nos lugares e vê buraco, e vê os caminhos tão tortos, as pedras portuguesas mal colocadas, que as pessoas caem, tropeçam. Aí engloba todo mundo, né? Inclusive o idoso, a pessoa que não enxerga direito, né? Mesmo quem enxerga, não enxerga direito, né? Então, assim, isso é da estrutura física. Imagina a estrutura emocional, né? A gente poder melhorar essa nossa acolhida, estabelecer essa empatia, né? Porque isso é um desenvolvimento humano, né? A gente desenvolver essa humanidade, esse amor pelo outro, não importa que outro que seja, né? Então, assim, eu acho que são lições que eu estou aprendendo particularmente, que são assim, não vivo na pele isso, longe de viver na pele isso, mas eu estou aprendendo pelo menos, a escutar um pouco, sabe? E tentar fazer alguma coisa por isso. Ana Elisa, você quer finalizar, por favor? Cada um fazendo a sua parte, né, Lídia? Dentro do que está ao seu alcance, mas eu acho que de tudo que foi falado, a Jerusa deu esse start, depois você complementa, né? Que é a gente poder, no mínimo, ouvir o outro. Independente se você, que a Jerusa falou, que se você concorda, se você discorda, independente de qualquer coisa, estar disponível para ouvir e conhecer a dor do outro, a posição do outro, né? A visão do outro. Faz toda uma diferença na hora da gente formar a nossa própria opinião e ter ações mais assertivas, né? Mais coerentes dentro das leis de Jesus. É o mínimo que cabe a cada um de nós. Né? Alguém mais? Gente, muito maravilhoso poder estar aqui. Eu também agradeço muito essa oportunidade. Maravilhoso. A gente sai, assim, muito mais disposto, né? A luta, né, que não é fácil. Às vezes a gente tem, eu, né, como mulher negra, tenho os meus desafios diários e às vezes a gente tende muito a ficar só na nossa bolha, né, dos nossos desafios, dos nossos problemas, só a questão racial. E é muito importante esses momentos para a gente parar, né, e ouvir a fala do outro e ver também que a luta, enquanto eu estou lutando a minha luta, isso não me capacita de também poder ajudar o outro na luta dele, poder abrir espaço também para dar a mão para o outro e a gente lutar junto, né? E eu acho que quando eu quero um mundo melhor, né, para a criança negra, para o negro, eu não quero um mundo melhor só para o negro, eu quero um mundo melhor para todo mundo, um mundo melhor para o deficiente, um mundo melhor para o idoso, um mundo melhor para todos, né? Então, eu acredito que isso é você querer se melhorar, isso é você buscar a sua evolução. Eu estou, assim, maravilhada e muito agradecida de poder estar participando, mais do que falar, poder ouvir, né? A fala do Luiz me tocou muito e assim, eu queria dizer que eu estou muito disposta
ao trabalho, né? Estou aí para ajudar no que eu puder, né? Jerusa, eu queria te falar muito obrigado, viu, querido? Eu não te conheço pessoalmente, nem você, nem a Graça. Achei vocês duas mulheres lindas e eu queria te agradecer que você... E aprendi muito com você. Você me colocou coisas que eu não tinha pensado. Vou analisar profundamente a minha consciência. Muito obrigado pela oportunidade. Vou analisar a minha consciência com muito carinho. Foi muito bom para Graça? mim. Oi, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre temas tão complexos e doídos para quem vive, né? E é isso que é a viver a diversidade, é se colocar no lugar do outro, é dar a mão ao outro, é perceber que eu tenho problema, mas o meu problema não me faz, não me dá prioridade em relação ao problema do outro. Então, eu acho que é um dar as mãos, todos nós, para buscar uma melhor forma de convivência e de conscientizar a sociedade de que o diferente é normal e de que essa cultura do perfeito, ela é uma cultura, a meu ver, talvez equivocada aqui no nosso estágio, não é? Que nós precisamos primar por olhar o outro, enxergar o outro e se colocar à disposição e ser útil e ajudar da melhor forma possível, do jeito que a gente possa, aquele que está do nosso lado. Então, eu acho que a Jerusa falou muito bem, lutar a minha luta não me faz incapaz para lutar também a luta do outro. Porque todos nós nos dermos as mãos, nós vamos chegar a um caminho melhor todos juntos. Não há por que deixar esse ou aquele para trás. Então, muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu agradeço a todos vocês, foi muito bom mesmo, experiência emotiva aqui, estamos muito bom mesmo. Agradeço às pessoas que estão nos assistindo e que a gente possa continuar com esse trabalho, fazer um pouquinho de cada vez, mas continuar fazendo. Abraço para todos, gente. Abraço, obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado.